estamos aqui para mais um programa. Hoje recebendo um convidado muito especial, que é o Vanderlei Retondo. Vanderlei Retondo é uma pessoa que escreve muita crônica, publica no jornal aqui na região do Grande ABC, tem muitas histórias para contar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da conversa com o Vanderlei. Mas eu não vou falar muito sobre você não, Vanderlei. Eu quero que você mesmo se apresente e diga para os nossos internautas quem é Vanderlei Retondo. Oi, Gerando, muito obrigado pelo convite. Eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas seja lá o que for, que horário que você estiver assistindo, vale o meu cumprimento. Eu sou Vanderlei Retondo, casado com a Leni há 47 anos, tenho 3 filhos, Lívio, Adriano e a Cíntia, todos já, graças a Deus, bem formados, e uma netinha chamada Gabriele, que está se formando agora também. Minha formação é administração de empresas, sou pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em seis títulos aí, vários deles, e um MBA pela USP em empreendedorismo social. Atuei durante 35 anos numa das empresas do Polo Petroquímico aqui de Mauá, tá? Saí de lá depois de 35 anos como assessor corporativo de recursos humanos, atuava junto a 6 empresas do Polo, do grupo. E depois atuei também em 2008, 2009, um ano e pouco, como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Santo André. Tá? Depois fiz algumas consultorias e já há algum tempo eu vim escrevendo crônicas. Sempre gostei de escrever. Nunca achei que eu era um escritor e continuo não achando que eu sou. Mas colocava algumas crônicas, o meu amigo memorialista Ademir Metz, do jornal do Diário do Grande ABC, sempre colocava alguma coisa minha, mandava para ele, ele publicava. E uma vez conversando, ele falou: Vanderlei, por que você não faz um livro? Eu nunca imaginei isso daí. Mas aí eu falei: tudo bem, eu vou começar a dar uma pesquisada. Aí fui olhar nos meus arquivos, lá tinha um monte de crônica pronta. Comecei a fazer algumas revisões e tudo mais. Selecionei 34 delas. É um número específico, 3 mais 4, 7. O 7 é um número de sucesso, tá? Numerologia não é comigo, mas me falaram isso daí, eu acredito nisso. E coloquei 34 crônicas em um livro, onde eu conto passagens muito bem vividas da minha vida. Eu nunca reclamei de absolutamente nada da minha vida, sempre gostei do que eu faço, do que eu fiz. Não me arrependo, evidentemente, de nada. E como eu tenho sinto muita gratidão por tudo que eu já recebi, então resolvi colocar algumas coisas nessas crônicas. São crônicas algumas bem-humoradas, umas um pouco mais, como eu poderia dizer, não tristes, né? Mas mais reflexivas, eu poderia dizer. E todas elas, de uma forma ou de outra, são passagens indeléveis, ficaram indelevelmente marcadas em minha memória. E essa foi o motivo que eu fiz o livro. Teve um dia, Jerônimo, que um amigo meu me perguntou: Vanderlei, por que você gostaria de viver? Porque minhas crônicas são baseadas evidentemente na minha vida, que é do passado. Você gostaria de viver no passado? Eu falei: não gostaria não. Depois de pensar um pouquinho, não. Deus nos deu o presente. E o presente é o presente que Deus nos deu. E é isso que a gente tem que viver. O passado já passou, a gente tem que guardar grandes recordações, se possível colocar num livro para a gente não deixar as futuras gerações sem conhecimento, mas o que a gente tem que viver é o presente e olhar para o futuro. Não viver o futuro também não, mas olhar para ele. Muito bem, Vanderlei. Você, além de trabalhado bastante na iniciativa privada, teve uma experiência na administração pública aqui em Santo André. Me lembro de quando você foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Nessa época eu trabalhava no consórcio intermunicipal Grande ABC. Mas você, depois dessa experiência, você não atuou mais na vida pública. O que aconteceu? Você não gostou de ser
um agente público? Na realidade, eu entrei na vida pública com uma perspectiva, com um pensamento. Eu falei, eu preciso devolver um pouquinho para a cidade do que o muito que eu recebi. Devolver um pouco para a minha comunidade, para a população, do que o muito que eu já recebi. E achei aquilo um tanto quanto difícil de ser feito lá dentro, tá bom? Eu não abandonei efetivamente a vida política, não. Hoje eu continuo fazendo alguma coisa, eu estou atuando num grupo, fazendo um plano de governo de um dos pré-candidatos. Então eu continuo atuando. Não quero nenhum cargo lá não, tá? Continua atuando nos bastidores. Nos bastidores, aí eu acho que eu posso ajudar sim. Mas não quero cargo não está me interessando. Nesse momento não me interessa nenhum cargo. Perfeito, muito bem. Quem acompanha as suas crônicas no Diário do NBC, percebe você em alguns momentos bastante crítico com coisas que têm acontecido na sociedade atual. Você não se furta da sua opinião, está sempre lá no jornal. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você traz também algumas recordações, você comenta coisas da trajetória da vida de Santo André, principalmente. Você se considera um saudosista ou não? Memorialista? Como que você se vê nesse cenário? Eu sei lá, acho que eu vejo como um curioso. Curioso. Eu não sei se é historiador, memorialista, saudosista. Eu gosto do passado, mas não quero viver lá não, tá? Eu tenho que viver meu presente. Uhum. Mas recordar as coisas boas dele é bom. E algumas coisas ruins também é bom a gente deixar em evidência para que não sejam repetidas. Essa é a minha intenção lá, tá? Como articulista. Mas como cronista, as minhas crônicas realmente são voltadas para o passado e para alguns momentos que eu vivi. Nesse livro retrata bem, no segundo livro que vai sair em breve, aí, eu acho que no começo do ano que vem já deve estar sendo lançado aqui pela Copa Acesso, tá? Já. Esperamos. Também está bem embasado nessas crônicas, tá? São crônicas animadas. Eu procuro não ser triste, esse mesmo. Eu sou uma pessoa bem-humorada e é isso que eu coloquei aí dentro do meu livro. O Vanderlei Reton lançou recentemente este livro, Crônicas de uma Vida Feliz, que de fato, pela leitura desses textos aqui, é possível qualquer pessoa concluir que você considera que teve uma vida feliz, uma trajetória bastante interessante. Tem crônicas aqui muito bem-humoradas, né, Vanderlei? Você pega um lado, como que eu vou dizer, alegre, né, das situações e retrata isso com maestria, eu diria. E o livro do Vanderlei, gente, traz aqui na abertura um prefácio escrito pelo Ademir Médici, que é um amigo nosso assim, de longa data. Ademir, além de eu ser um admirador do trabalho do Ademir, né, na memória, relatando a memória da região do Grande ABC, no jornal do mesmo nome, ele é um amigo da editora Copa Acesso e tem nos apoiado, nos ajudado aí em muitos momentos. E ele fala do livro do Vanderlei com certo entusiasmo, né? O Ademir diz aqui, ó, a interação dos escritos de Vanderlei Reton não para por aí. Vamos citar outras 3 crônicas suas que também tivemos a felicidade de acolher no Diário do NBC. O leitor consegue sentir o sabor da macarronada da nona. De fato, tem um texto aqui da macarronada, do vinho, né? Naquela tradição de família italiana. Então, daqui a pouco o Vanderlei vai nos contar essa história da macarronada que o Ademir cita no prefácio, que é muito interessante. Você conta também aqui história
do trem, do subúrbio, no tempo em que você trabalhava como... Você foi office boy? Fui office boy. Uma das minhas... Acho que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Naquele tempo existia carteira de menor ainda. Posso comentar essa história? Pode. Do Buddy, né? Do Buddy. Pode. Existia carteira de menor. Então, com 14 anos, o jovem ia no posto lá de trabalho, do Ministério do Trabalho, tirava uma carteira de menor e poderia trabalhar até os 18 com aquela carteira lá. E foi o que eu fiz. Eu trabalhava aqui na extinta Thompson Cofap. Eu era office boy lá. Certo. Isso da segunda, desculpa. No primeiro emprego foi na rua 11 de junho, na Textil Colber. Hoje é um conjunto habitacional lá, um conjunto residencial. E a minha função era sair, isso eu estou falando em 68, hein? 67, 68. E a minha função era sair daquela empresa com um monte de correspondências, pegava o trem, ia até São Paulo e distribuía, porque era difícil, não tinha, o correio era difícil. Telefonar para São Paulo era um inferno naquela época, você não conseguia, não tinha coisa, era um negócio bem provinciano não, retrógrado mesmo. Então o office boy fazia isso. O que nós fazíamos? Nós pegávamos um trem, o Buddy, a gente chamava de Buddy, porque era a Buddy Company que fez esses trens de aço que fazem, agora não tem mais, nós fazíamos subúrbios aqui da nossa região até São Paulo. Chamado Santos Jundiaí. Santos Jundiaí, Estrada de Ferro Santos Jundiaí, exatamente. E nós íamos lá com vários office boys de outras empresas. E lá nós trocávamos a correspondência numa espécie de sinergia para nem todos irem aos mesmos locais. Então, quem ia, por exemplo, para a Paulista, pegava todas as correspondências de todos da Paulista e fazia. Foi o primeiro insight de sinergia que nós tivemos. E assim todo mundo se resolvia com mais tempo. Passávamos aí a conhecer a cidade, né? Passávamos pela Praça da Sé, pela própria Estação da Luz, que é um marco arquitetônico fantástico. Tá? E de lá, quando nós íamos de trem, nós íamos já naquela garotada de 14, 15 anos, e na Estação de São Caetano subia uma moça. Nós chamávamos a loira do trem. Era uma senhora, era uma moça de seus 30, 35 anos, muito bem, como é que eu posso dizer, delineada, sempre com um vestido muito bonito e justo e tudo mais, e aquilo levava aquela garotada a pensamentos dos mais variados. E ela descia no braço quando acabava a farra e a gente ia para o trabalho. E na volta nós víamos no Buddy das 5 horas da tarde. O Buddy, nós chamávamos de Buddy, e nós víamos no primeiro vagão. Não sei porque ali vinha fazer uma certa algazarra nessa garotada, né? E eu lembro do maquinista, um dos maquinistas falou, que futuro pode ter uma geração dessa? Bom, não lembro do maquinista, mas eu estou contente com o meu futuro que a vida me deu aí. Essa é uma delas. Posso contar outra? Pode. Então, você falou do macarrão da nona. Isso, fale do macarrão da nona. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, meus pais eram operários. Meu pai era semi-analfabeto, aprendeu a ler e a escrever pelas mãos da minha mãe, que só tinha o curso primário. Tá? Mas ele sempre nos incentivou a estudar, mas não é isso que eu queria chegar, não. Ele trabalhava na Pirelli, fazia pneus. E a Pirelli, naquela época, tinha uma espécie, não sei se era cooperativa, não sei o que era que fazia lá, que vendia ou distribuía uma certa quantidade de alimentos para os funcionários. Provavelmente era uma cooperativa, né, que pagava isso. Uma coisa desse tipo. E eu ia com a minha mãe lá. E nós morávamos na Vila Assunção. Tínhamos que descer lá a avenida da Ipiranguinha, né? Para passar pela Avenida Santos Dumont, até chegar lá, passávamos em frente ao mercado municipal, garagem de ônibus. E isso daí tudo, porque, deixa eu começar do início, né? Tudo isso porque uma hora eu sou um grande apreciador de vinho, não conheço. Eu gosto de tomar vinho, só isso. E eu estava comprando um vinho quando eu vi uma garrafa, aquela garrafa bojuda com palha em volta. Eu vi o Chianti. Chianti é uma região da Itália, não é a uva é a outra, daqui a pouco, né? Sangiovese. Mas e aquilo lá me recordou da minha avó, porque a minha avó tomava esse vinho. Aí veio toda essa história. E quando nós chegamos lá na cooperativa, minha mãe me puxando pela mão, né, garoto,
Ela pegou e veio um pacote de macarrão. Eu vi um pacote de macarrão italiano que era desse tamanho, espaguete, pacote azul, bonito. E aquilo lá eu lembro da minha avó. Nos domingos, quando tinha a macarronada em casa, era feito o macarrão, aquele cheiro daquele molho, com músculo, né? Que impregnava a casa toda, aquilo era uma delícia. Na hora do macarrão, que estava toda a família reunida, ela punha um pouco de vinho, daquele vinho, daquela garrafa, num copo, punha soda, né? Ela chamava de gasosa, punha um pouco de refrigerante ali, soda limonada, e dava pra gente, que era garoto. Quando ela pega nessa deseducação dos netos, o pessoal dava uma bronca nela, ela olhava para ele e falava, ma che, va bene. Quando eu trabalhava, eu sempre gostei de colecionar carrinhos. Aquelas miniaturas 1x18, carros mais antigos e tudo mais. E na minha sala, na empresa, eu tinha um balcão atrás da minha mesa, onde eu deixava expostos os meus carrinhos. E quando eu me aposentei, eu embalei todos eles bonitinhos, levei para minha casa e coloquei numa estante que eu tenho em casa. Minha neta, naquela época, tinha uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E a minha doutrina é espírita, minha esposa também, estava ensinando a ela algumas passagens nessa história. Uma vez ela falou para mim assim, vovô, posso mexer nos seus carrinhos? Eu falei, de jeito nenhum. O carrinho é meu, você não põe a mão. Tá bom, mas... E era numa dessa daí que a minha esposa estava ensinando a ela os passos da doutrina, ela perguntou, vovó, quando a gente morre, a gente não volta mais? Minha mãe falou, não, nessa vida não, tem lá, e explicou a coisa de encarnação e tudo mais. Mas aqui a gente não volta mais. Quando o vovô morrer, eu vou mexer em todos os carrinhos dele. Então, foi aí que eu aprendi a ter desapego, tá? Não ficar tanto apegado aos bens materiais, mas realmente passar a bola, deixar. Hoje, essa coleção está no quarto da minha neta, na casa dela, tá? Está muito bem cuidada, eu não quero mais saber. Ok, olha gente, uma curiosidade interessante sobre o livro do Vanderlei é que você participa da creche Fraternidade Menino Jesus. Isso. É isso? É uma creche, uma entidade gerenciada pelo nosso grupo assistencial Irmão Romano, que é uma entidade espírita. Uhum. Nós construímos essa creche com tremendo de um sacrifício, foi mesmo. E hoje, essa creche começou em 2009, quando eu estava ainda na secretaria, com a solicitação para a prefeitura da doação de um terreno. Saiu para uma outra entidade também, os dois, quando eu assinei o papel para doação. Depois de muito vai e volta, esse terreno serve, aquele não serve, papapá, saiu, e em 2022 nós acabamos de concluir essa creche. Depois de muito bingo, muito churrasco, muita doação, muito sacrifício de todos que participaram de lá, a creche saiu. Em 2023 nós abrimos desculpe, 2022 nós abrimos com 42 crianças. E para você ter a prefeitura contribuir com a gente, participar com a gente em um convênio, você precisa ter um ano de funcionamento com tudo regular. Imagina esse ano, também com 42 crianças, todo mundo. E tudo bem, mas depois de um ano a prefeitura ajuda muito, mas não cobre tudo. E a gente continua bancando alguma coisa lá, mas hoje nós já atendemos 84 crianças. O ano passado e agora também, que é o nosso limite, são 84 crianças muito bem atendidas por lá. São todos convidados a ir lá, tá? É na rua Ituiutaba, 130, Jardim Cristiano, em Santo André. E uma informação importante, gente, sobre esse livro do Vanderlei é que está aqui, ó, na folha de rosto do livro tem a informação. Toda a receita gerada por esse livro será doada para a nossa creche. Isso é. Então, o livro do Vanderlei, além de trazer crônicas bastante engraçadas, interessantes, memórias sobre a cidade de Santo André, o livro do Vanderlei também se constitui em uma ação social. Isso. O livro do Vanderlei, você compra um exemplar do livro do Vanderlei que você estará automaticamente contribuindo com a manutenção da creche Fraternidade Menino Jesus. Eu vou pedir para você, Vanderlei, repita, por favor, o endereço da
da creche, para quem porventura queira conhecê-la. Nós vamos colocar na edição, vamos colocar o nome e o endereço da creche no vídeo para que todos saibam. É a Creche Fraternidade Menino Jesus, Ituiutaba 130, Jardim Cristiane, Santo André. Logo após ali, logo atrás do Parque Central. Ok. Tá? Quem quiser adquirir meu livro, posso falar? Pode, por favor. Tem um site, chama-se Estante Virtual /O Leitor. Podem entrar lá que meu livro está à disposição nesse site. E também, se alguém quiser o livro do Vanderlei, tiver dificuldade para navegar na internet, pode passar aqui na editora Pouco Acesso que a gente vai arrumar um jeito de fazer com que um livro do Vanderlei chegue até você. É muito importante que vocês adquiram o livro e ajudem no trabalho assistencial feito aqui pelo nosso amigo Vanderlei Retondo. Uma história engraçada. No nosso programa, eu sempre faço a leitura de alguma crônica, algum conto, algum texto para os nossos leitores. Eu te peço licença para ler aqui essa história do jacaré do parque, que eu achei assim, muito engraçada. O jacaré do parque, Vanderlei Retondo. Passeios pelos parques da cidade nos dão não só a oportunidade de nos harmonizarmos com a natureza, como também a de observarmos certas pessoas que podemos classificar como facilmente sugestionáveis. Numa dessas ocasiões, notei com certa apreensão uma criança de seus 8 ou 9 anos que aos gritos anunciava: "Olha, mamãe, tem um jacaré no lago." A mamãe, preocupada, não soltando a mão do filho, procurava o tal bicho. E não o localizando, diz ao filho: "Não tem jacaré nenhum, filho." "Tem sim, olha ele lá," retruca o filho, apontando o seu dedo para o lago. O burburinho provocado pelo garoto começou a atrair curiosos. Casais interromperam seus passeios, corredores pararam de correr e ciclistas de pedalar. Todos ficaram a observar o lago à procura do tal jacaré. E teve gente que o viu realmente. Foi o caso de uma jovem senhora que, puxando seu acompanhante de caminhada pelo braço, gritou: "Olha ele lá, Zé, do outro lado do lago, perto da margem. Acho que vai atacar um patinho." E o tal Zé respondeu: "Aquilo não é um pato, é um mergulhão." Não entendi qual seria a relevância da observação do Zé. Será que o tal jacaré tem preferência por alguma das aves em questão? Bem, isso também é irrelevante. Outro que comentou foi um ciclista. Senhor longilíneo devidamente paramentado para sua atividade, que bradou: "Também estou vendo a fera. Conheço um pouco desses bichos, pois já viajei muito pela Amazônia e pelo Pantanal. Tenho certeza que é uma espécie de pato amarelo." Melhorou. Agora não tínhamos simplesmente um jacaré, mas um jacaré do papo amarelo. Nada como um expert no assunto para dirimir tamanha dúvida. Após algum tempo e vários comentários sobre o monstro, um intrépido corredor resolveu pôr fim ao mistério. Dirigiu-se ao outro lado do lago e, com muita cautela, chegou perto da margem onde deveria estar o pretenso animal anunciado. "É apenas uma folha de palmeira," gritou. "Não é um jacaré, mamãe?" perguntou o garoto. "Não, filho. É apenas uma folha de palmeira que caiu no lago," respondeu a mãe. E tudo terminou com muitas risadas, um garoto decepcionado, muitos adultos envergonhados, mas todos aliviados por poderem voltar às suas atividades diárias, sem correr o risco de serem atacados pelo terrível jacaré do papo amarelo. Eu frequento regularmente o Parque Central nas minhas caminhadas. Agora nem tanto porque o joelho já não permite tanto. Mas eu frequento lá, eu acredito, eu gosto muito daquele parque. Eu nasci na Vila Assunção, aquele parque agora faz parte lá da região. E eu frequentava lá bem antes daquilo ser parque. Tem algumas crônicas minhas que eu falo sobre isso. E lá no parque eu sinto, como espiritualista, eu sinto uma energia muito positiva lá dentro. Tanto pela flora, como pela fauna, como pelas pessoas que ali frequentam. Eu não frequento finais de semana,
eu guardo para minha cerveja, tá? Mas eu, eu prefiro andar lá nos dias de semana, onde eu recarrego minhas baterias e normalmente eu venho com alguma crônica para colocar. Uma do segundo livro, se você me permite, você fala, lembrou, do que eu saí de lá, teve uma vez. Eu acho que o conforto, a comodidade, vai te pegando pelo pé. Normalmente, antigamente, nós tínhamos carros que não tinham ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, a marcha era manual, né? Câmbio manual. Depois que veio o ar-condicionado e câmbio automático, você já Sim. dificilmente já começa a pegar pelo outro lado. Você se acomoda. E o meu, que é câmbio automático, foi para uma revisão e eu peguei do meu filho, que não é. E eu fui para o parque. Quando eu estava voltando do parque, eu fiquei olhando lá o Shopping Mapping. Mapping não, Shopping ABC. Mapping é para quem é da minha idade, tá? Lá é A minha Mapping. também. A sua também. A minha também ainda é. Nós somos. Era MAP. E quando eu vinha voltando, eu tava, fiquei olhando, lembrando daquilo lá para escrever alguma coisa, porque eu lembro que ali tinha a casa publicadora, um pouco mais para cima tinha a Granja Ito e tudo mais. Eu estava pensando nisso, dirigindo, subindo a Pereira Barreto, quando alguém passou do meu lado e falou, muda a marcha, tio! Aí eu percebi que o carro estava com um giro bem mais alto e eu não tinha trocado a marcha. Então essas coisinhas são coisas bem humoradas, evidente, me chamou de tio com essa idade aqui. Se fosse de avô, eu ia ficar meio chateado, mas tudo está ótimo. Então nós teremos aí mais algumas histórias em breve. Se Deus quiser. Muito Tem também essa também vai para o segundo livro. Agora está muito na moda cuidar de pets. Há 20 anos atrás, um pouco mais, acho que uns 30 anos atrás, não era tão normal assim. Você gostava de cachorro, de gato, mas não tinha essa relação que existe hoje. E hoje, lembrando isso aí, eu lembrei da minha filha menor. Nós já tínhamos um cachorro em casa, e minha filha mais velha tinha trazido, estava tudo em casa, ninguém tinha casado, estava tudo criançona aí. E ela tem um cachorro em casa. E num terreno lá próximo da casa, uma cachorra deu à luz a 4 filhotinhos. E alguns garotos levaram para casa e ficou um lá. E veio a Cíntia, minha filha, falou, pai, posso trazer o cachorro para casa? Não, filha, eu já tenho um, não dá mais. Mas posso cuidar dele no terreno? Pode. Aí levo água, comida, brinco com ele lá. Do terreno para minha garagem foi 2 palitos, né? Pode ficar na garagem? Pode ficar na garagem, mais um cachorro, tudo bem. Esse cachorro depois ele sumiu. Ficou um ano e pouco sumido. E reapareceu. Aí falou, agora você pode entrar dentro de casa, né? Já virou da família. E aí é que eu penso com as pessoas hoje. Naquela época, quando você vê uma pessoa maltratar um animal, fazer qualquer coisa assim, você vê a grandiosidade da atitude da minha filha. Ela não reclamou de nada, não fez nada, ela simplesmente pegou o bicho e levou para casa. E esse bicho cuidou da gente, cuidou da gente. Por 14 anos ela conviveu conosco, a Tica. Era raro o dia que os seus arroubos de felicidade me custava a troca de camisa logo cedo. Pulava em cima, colocava, roubava carne em cima da pia. É um belo vira-lata. Roubava, saía de manhã na rua, pegava lixo dos outros e vinha abrir na minha porta. Então, essas coisas. Ele corria atrás de carro, ou seja, tudo o que um bom vira-lata faz. Eu tenho certeza que hoje ela deve estar lá numa nuvenzinha, virando lata de lixo celestial lá em cima, porque ela devia estar extremamente alegre. E a atitude da minha filha, extremamente produtiva para a sociedade atual e exemplar. Ok. Vanderlei, nós estamos chegando ao final da nossa hora da prosa. Já? Já. Não. Mas você vai voltar aqui em breve. Se Deus quiser. Para a gente continuar essa prosa. Eu gostaria agora que você deixasse alguma mensagem, alguma consideração aqui para os nossos internautas, para os nossos amigos da Hora da Prosa. Você que escreveu Crônicas de uma Vida Feliz, que mensagem você deixa para os nossos telespectadores? Eu não posso servir de exemplo para nada não, nem quero.
mas procurem um lado alegre da vida. As dificuldades vão aparecer sempre, sempre, sempre. Nós estamos num mundo de expiação e prova exatamente por isso. Mas procure um lado alegre da vida, ela sempre vai ter. Alguma coisa você vai encontrar de positivo em tudo que está acontecendo na tua vida. Então, não se apegue a rancores, a raiva, a ira. Perdoe mais. Faça o que você quer fazer, seja você mesmo, principalmente. Não se baseie em imagem, principalmente de ídolos televisivos, futebolísticos, ou seja o que for. Seja você mesmo e seja feliz sempre. Muito bem. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço do fundo do coração. E você, caro amigo, cara amiga da nossa Hora da Prosa, muito obrigado e até a próxima Hora da Prosa.